dia a todos. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo aula, certo? E hoje a gente vai abordar um tema bastante interessante, que é o sistema muscular, ou seja, os músculos. Então esse tema é bastante interessante, que envolve vários quesitos. E hoje eu vou estar aqui abordando esse tema para vocês e vou estar ministrando essa aula e espero que vocês gostem, beleza? Eu sou o Breno, acadêmico do curso de Ciências Biológicas da UEG Campus Quirinópolis e vamos estar iniciando aqui agora, beleza? Bom, pessoal, coloquei aqui uma introdução breve aqui para vocês entenderem do que se trata o nosso tema de hoje, certo? No qual diz, o sistema muscular, ele é formado pelo conjunto de músculos do nosso corpo, certo? Existe cerca de 600 músculos, certo? No corpo humano, juntos a eles, representam de 40% a 50% do peso total de uma pessoa. Então, os músculos em si, eles são totalmente e equivalentes ao nosso peso, certo? Eles que a maioria das pessoas que pesam ou são obesos podem ser também equivalentes àquela musculatura, certo? Então, como disse aqui, ó, cerca de 40% a 50% do nosso peso é equivalente aos músculos, certo? Porque são muitos músculos que o nosso corpo possui, certo? Nessa imagem que demonstra, ó, certo? O nosso corpo, ele é músculo, puro músculo, certo? Bom, falando agora um pouquinho sobre eles, os músculos, eles são capazes de se contrair e de se relaxar, gerando movimentos que nos permitem andar, correr, saltar, nadar, escrever, impulsionar o alimento ao longo do tubo digestório, promover a circulação do sangue, urinar, defecar e várias outras coisas, certo? Então a nossa musculatura é bastante essencial para a nossa sobrevivência e para vários processos conforme a nossa vida cotidiana, certo? A nossa capacidade de locomoção, ela depende da ação contínua dos ossos, das articulações e dos músculos, sob a regulação do sistema nervoso. Ou seja, lembra que anteriormente a gente fez uma contextualização dos ossos, das articulações e dos músculos? Todos eles são interligados. Porque, por exemplo, sem os ossos, os músculos não conseguem ter certas funções. E muito menos sem as articulações. Ou seja, esses três, os ossos, as articulações e os músculos, eles trabalham juntos, certo? E tudo isso sobre a regulação de um sistema, que é o sistema nervoso. É o sistema nervoso de nós seres humanos, e não só de nós seres humanos também, né, os outros animais vertebrados, ou então invertebrados também, que faz a gente movimentar de acordo com a nossa musculatura, certo? E aqui está um movimento de contração, que eu coloquei nesse pequeno GIF para vocês verem. Aqui é um movimento de academia, é um movimento de contração de bíceps, certo? Nesse momento aqui, ó, esse músculo que está aqui em detalhe vermelho, está contraindo. Esse processo aqui, ó, é um processo de contração, um processo para aumentar esse músculo, certo? Bom, continuando. Aqui eu coloquei a morfologia, só para vocês verem aqui onde que está localizado cada tipo de músculo, certo? Temos o músculo do crânio, o músculo do peitoral, o músculo do abdômen, da coxa, da panturrilha. Cada músculo possui nomes, ó. O do crânio temos o músculo temporal, temos os músculos faciais, frontais, temos o músculo da região do pescoço chamado de esternocleidomastoideo, temos o trapézio, o grande peitoral, o deltoide, que é o ombro, o grande reto, né, que é o abdômen, o oblíquo, o extensor, que fica na região do braço, o pulso, o grande adutor, o reto femoral, o vasto externo, esse femoral quer dizer que é da região do fêmur, certo? Temos a tíbia, o solar e o gastronérdio, certo? Então tem várias funções. Aí que na parte de trás dos nossos seres humanos temos aqui a região do occipitais, angular da escápula, trapézio, né, infraespinhoso, o grande redondo, o grande oblíquo, o glúteo, o grande adutor, o tendão de Aquiles, que todo mundo conhece, o solar, o bíceps, né, que fica na região aqui do quadríceps, temos a dorsal, certo? O deltoide na parte posterior. Então temos vários músculos envolvendo o nosso corpo. O nosso corpo é basicamente composto por músculos, certo? Como eu disse no começo, possuímos cerca de 600 músculos, certo? Bom, e aqui agora a gente vai falar sobre os tipos de músculo que a gente possui no nosso corpo, certo? Dizem que no nosso corpo humano existem músculos grandes, como os da coxa, os músculos pequenos, como os músculos da nossa face,
E eles podem ser arredondados, como por exemplo os músculos dos olhos, né, chamados de orbiculares dos olhos, por exemplo. Temos os planos, que são os ossos do crânio, os músculos do crânio, perdão. E os fusiformes, como os músculos do braço, certo? Então, de maneira geral, a gente reconhece esses músculos como 3 tipos, que é o músculo não estriado, ou seja, é um músculo liso. Temos o músculo estriado esquelético e o músculo estriado cardíaco, cada um com funções diferentes e localizados em certas faces, em certas partes do corpo, certo? Bom, e aqui está uma pequena definição de cada um deles. Vocês podem perceber que eles variam sua morfologia. Sua morfologia interna é diferente, interna e externa. E também pela quantidade de núcleos. Pode perceber? Ó, esse aqui é o músculo estriado cardíaco. Por que cardíaco? Porque vem do órgão do coração. São músculos do coração, certo? Temos o músculo estriado esquelético, que vem da parte esquelética do nosso braço, por exemplo, bíceps, certo? O músculo do bíceps. E também temos o músculo liso, como por exemplo os músculos do intestino, do fígado, do rim, certo? Porque são órgãos que possuem um tecido liso, certo? Um exemplo do músculo estriado cardíaco é que eles possuem células uni ou binucleadas. O que seria células uni ou binucleadas? São células que possuem apenas um núcleo ou também 2 núcleos. Tá vendo como vocês podem perceber aqui, ó? Certo? Então são células uni ou bi, com um núcleo ou então com 2 núcleos, certo? Esses núcleos eles são centrais, certo? Com estriações no citoplasma e com presença do disco intercalar, certo? E agora falando do músculo estriado esquelético, eles possuem células multinucleadas. O que seriam essas células multinucleadas? São células que possuem núcleos variados, são vários tipos de núcleo, vários núcleos, certo? Multi vem de muitos núcleos, certo? E possui estriações no citoplasma, certo? Só que diferente desse, não possui o disco intercalar, certo? E aqui está o músculo liso, né, que a gente se encontra aqui na parte, por exemplo, do intestino, do fígado, do rim, certo? E possui células fusiformes, com um núcleo único, possui apenas um núcleo central e sem estriações, certo? Então vocês podem perceber que possui diferenças entre eles, certo? Como vocês podem ver aqui, ó. Beleza? Bom, agora vamos especificar um por um desses tipos de músculos, certo? Primeiro vamos falar sobre o músculo estriado cardíaco, certo? Esse músculo, eles participam de contração involuntária e estão presentes no coração. Por exemplo, já percebeu como é que funciona a batida do coração? Seu coração bate assim, ó. Tu, tu, tu. Então o nosso coração é puro músculo. A maioria do nosso coração é músculo. Então o movimento é involuntário, ou seja, você não consegue controlar a batida do coração, certo? Ele bate constantemente, certo? Então o seu músculo vai ficar assim, ó, em contração 24 horas, certo? E esses músculos, eles asseguram os batimentos cardíacos, que foi o exemplo que eu dei para vocês, certo? Então ele é um músculo estriado cardíaco, o órgão do coração, certo? Por exemplo. Agora vamos falar sobre o estriado esquelético, certo? Que são músculos que possuem contração voluntária, certo? Ou seja, realizam movimentos controlados por nós. Ou seja, por exemplo, quem faz academia, você está ali, ó, fazendo contração do seu músculo. Essa região aqui está sendo contraída, ou seja, você está forçando, você quer um resultado sobre aquilo. Então você vai forçar o seu bíceps a se contrair, certo? E eles estão conectados com os ossos, como vocês podem perceber aqui, ó, o músculo e o osso no meio, certo? E também possui cartilagem, para não ficar com aquela rangência, ficando em atrito, certo? E através das contrações permite os movimentos, certo? As posições corporais, além de estabilizar as articulações do organismo, certo? Então o músculo, as articulações e os ossos possuem papel fundamental nos nossos movimentos, certo? Agora vamos falar sobre o músculo não estriado, ou seja, o nosso músculo liso, é chamado de músculo liso. Quando é estriado, é diferente de ser não estriado, ou seja, a diferença é que ele é liso estriado, certo? Então, os músculos estriados são aqueles que possuem contração involuntária, certo? Como, por exemplo, o nosso estômago, o nosso intestino e o útero, certo? Eles são estruturas localizadas em ocas do corpo, certo? Como o estômago, bexiga, útero, intestino, pele, além da pele, e os vasos sanguíneos, certo? A função desses músculos são assegurar a movimentação dos órgãos internos. Como, por exemplo, temos o estômago. O estômago, ele é um órgão um pouco grande, certo?
ele está ali para armazenar alimentos. Então ele vai ficar em constante contração, involuntária, porque você não consegue controlar a contração do seu estômago, nem do estômago, nem do intestino, e muito menos do útero. Principalmente do útero, que é um exemplo muito interessante, é quando tem o nascimento de um bebê. Então, o músculo, para ser não liso, para ser liso, ele tem que ser, para acontecer aquele processo de contração, porque tem que ser bem maior, principalmente no útero, porque o bebê vai sair ali, ele vai sair pela vagina. Então, ele vai acontecer o processo de contrair o músculo da vagina para sair o bebê, certo? Então, por isso que tem que ser um músculo liso, para fazer essa contração muscular, certo? Bom, pessoal, agora nós iremos falar sobre as funções do sistema muscular, certo? Nosso sistema muscular possui várias funções, e aqui está uma das principais, que é a estabilidade corporal, manter o seu corpo ali estável, produção de movimentos, né? Aquecimento do corpo, né? Que é fazer a manutenção da temperatura corporal, né? Manter o seu corpo ali em uma temperatura agradável, a temperatura certa para o seu corpo. Preenchimento do corpo, né? Sustentação, porque, como disse lá, 40 a 50% do seu corpo ele é musculatura. E auxiliar também nos fluxos sanguíneos no seu corpo, certo? Então essas funções aqui são das essenciais que o músculo faz dentro do seu organismo, certo? Dentro do seu corpo. Certo? Agora nós vamos falar sobre os grupos musculares, certo? Nós possuímos cerca de 600 músculos, certo? Que se dividem em vários tipos, né? Só que eles trabalham em conjunto com os ossos, as articulações, os tendões. Todos eles possuem importância para a nossa movimentação, para o nosso andar, para a nossa vivência no dia a dia, certo? Esses grupos são agrupados em seguintes formas. Músculos da cabeça e do pescoço são um grupo. Músculos do tórax e do abdômen são outro grupo. Músculos dos membros superiores são outro grupo. E os músculos dos membros inferiores são outro grupo, certo? Então esses 600 músculos, eles se dividem em esses aqui, nessas partes aqui. E agora a gente vai especificar cada um, certo? Bom, vamos começar falando sobre os músculos da cabeça e do pescoço, certo? Que são esses aqui, ó. Músculo frontal, músculo temporal, orbicular dos olhos, que fica nessa região, o masseter e o esternocleidomastoide, certo? É um nome grande, mas é um músculo que se encontra na região do pescoço, certo? Esses músculos possuem algumas ações. Por exemplo, o frontal, a ação de mastigar ou morder, influencia. O masseter, né, movimenta as mandíbulas para o acesso de triturar algum alimento. E o esternocleidomastoide permite a cabeça girar ou inclinar para frente e para trás, certo? Nesse movimento aqui, ó, é graças a esse músculo, certo? Esse grupo muscular da cabeça e do pescoço, ele é composto por mais de 30 pequenos músculos, certo? Que ajuda a exprimir os movimentos, né, e os sentimentos, movimentando os maxilares e mantendo a cabeça erguida. Se você consegue manter esse movimento, é graças a essa musculatura, certo? E agora nós iremos falar sobre os músculos do tórax e do abdômen, certo? Esses músculos são variáveis, né? Que você pode perceber que eu não vou citar só alguns, que são músculos grande dorsal, o processo espinhoso, né? O músculo da face espinhal, o músculo deltoide, o romboide e vários outros, né? O trapézio. Esses músculos possuem funções diferentes e várias ações, certo? Como, por exemplo, o músculo peitoral e deltoide é um músculo que pode agir como levantar peso, né? Você utiliza aquela força do seu ombro e do seu peitoral para levantar peso. Temos também as intercostais, que atuam no conjunto para levar o ar aos pulmões, ou seja, o processo de inspiração e expiração atua junto com as intercostais. Quando você respira, as intercostais se contraem juntamente com o diafragma para você conseguir esse processo de respiração, certo? E temos também o oblíquo, que faz o processo de inclinar para frente e para trás, certo? E esses músculos do tórax e do abdômen permitem a respiração e impedem o seu corpo para se curvar e ceder ao próprio peso, certo? E entre outros movimentos. Pessoas que não conseguem, que andam um pouco torta, inclinada para frente, pode acarretar vários problemas na musculatura, certo? Pode causar dores e outras doenças, certo? Agora nós iremos falar sobre outro grupo, né? Que são os músculos dos membros superiores, certo? Como, por exemplo, aqui os músculos que ficam juntamente aqui perto do osso, né? Que é o músculo abdutor longo do polegar, né? Que faz ligação com o nosso dedo polegar. O músculo extenso longo,
a membrana interóssea, né? Temos o músculo extensor radial, que fica na região do braço, certo? Esses músculos, por exemplo, temos o bíceps, certo? Temos o oponente do polegar, o curto adutor. Esses músculos estão ligados, principalmente do bíceps, são ligados com a omoplata, né, e o rádio, como vocês podem ver aqui, né? E ao se contrair, faz o braço se dobrar, certo? Juntamente com as articulações. Todos eles trabalham juntos para realizar movimentos. Temos o oponente do polegar, que permite o movimento do polegar, certo? Pois utiliza o músculo do antebraço e da mão, né, para realizar esse movimento. Temos o curto adutor, né, que realiza o movimento para fora do polegar, beleza? Esses músculos superiores, eles são capazes de fazer a pressão exata que permite a flexibilidade e a precisão de tarefas delicadas, que exigem muita força, certo? Como, por exemplo, você treinar bíceps na academia, um processo de contração constante, certo? Em alguns exercícios. E agora vamos falar sobre os membros inferiores, os músculos dos membros inferiores, certo? Que são essa região do braço aqui, ó. Possuímos o músculo fibular longo, o extensor dos dedos, o músculo tensor da face lata, os músculos ósseos maiores, certo? O músculo sartório, vários músculos que contém no nosso braço também. Um exemplo deles é o costureiro sartório, né, que tem esse nome. É o mais longo músculo do corpo, né, que ao contrair dobra a perna e gira o quadril, certo? Por isso o nome de costureiras, por isso o nome, certo? Temos os flexores dorsais, que fazem os dedos dos pés se levantarem. O famoso tendão de Aquiles, que muitas pessoas sofrem com isso, né? Que é o tendão mais forte do corpo, inserido no osso calcâneo, né? No calcanhar aqui. Tem o sóleo, plantar delgado e gastrocnêmio, que são músculos flexores, certo? Responsáveis pelos movimentos das bailarinas, certo? Que os movimentos que as bailarinas fazem é graças a esse tipo de musculatura, certo? Os músculos dos membros inferiores são os mais fortes do corpo, graças aos músculos das pernas, que podemos ficar em pé e manter o equilíbrio, certo? Bom, agora aqui de maneira mais simples, está detalhado as musculaturas que possuímos, certo? Temos o peitoral maior, né, que é essa região aqui, o deltoide, que fica na região do ombro, o bíceps, que fica aqui no braço, o palmar, o flexor radial, o bráquio radial, flexor superficial dos dedos, os lumbricais, glúteo médio, né, nessa região da coxa aqui mais em cima, o tensor da face lata, o reto femoral. Você pode perceber que a nossa perna, a nossa coxa, não possui apenas um tipo de músculo, possui vários tipos, certo? O pectíneo, o costureiro, que a gente citou agora há pouco, o adutor, grácil, a tíbia, o gastrocnêmio, o sóleo, certo? O vasto lateral, o vasto medial, o fibular longo, extensor curto do hálux, o oblíquo, né, que é essa região aqui, o serrátil, o reto do abdômen, o esternocleidomastóide e o trapézio. Então, de maneira simples, está aqui demonstrado para vocês a musculatura. Você pode perceber que é realmente vários músculos que possuímos no nosso corpo. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha explicação. É um assunto bem interessante. E hoje a gente encerramos essas 3 aulas, que foram sobre os ossos, as articulações e finalizamos com os músculos, certo? Espero que vocês tenham gostado.